Quem quer que seja seu marido e seja quem for. E ele juntaria isso. E vocês se sentariam aqui, hein? Nesta cidade, nesse dia. There's no way for you to stay in the city, but all you're growing. As long as you're seeing inside growing, you have to produce justice back to what the seed said you would do. Does that Não poderia haver nenhuma maneira de você deixar de cumprir isso, veja, porque você está crescendo. Enquanto você for semente no interior crescendo, você tem de produzir exatamente o que a semente disse que você faria. É exatamente assim. It's his word. He keeps his word. He watches his word. É a sua palavra, ele mantém a sua palavra, ele vela por ela. As your father, as a church, you come forth as a daughter. You, every one of you, brothers and sisters, you come forth. If you wasn't in your father, then you wouldn't have been here. Você esteve em seu pai como chefe, e você veio como uma filha, cada um de vocês, irmãos e irmãs, vocês vieram. Se vocês não estiveram em seu pai, então vocês não teriam estado aqui. And you wasn't in God, and you believe the message of the Bible, and the present message of the day of vindication of it. The reason you're sitting here, because you're predestinated to sit here. E se você não esteve em Deus, se você crê na mensagem da Bíblia, e a presente mensagem do dia é uma vindicação dela, a razão por que você está sentado aqui é porque você foi predestinado para se sentar aqui. You wouldn't have been here otherwise. You've been on the street being drunk. So they got here and run around some other man's wife. You women were married and run around some other woman's husband or something like that. Você não teria estado aqui de outra maneira. Você teria estado na rua, talvez bêbado. Alguns de vocês, e alguns de vocês por aqui, andando por aí com a esposa de algum outro homem. E vocês mulheres fora casadas, e andando por aí com o marido de alguma outra mulher, ou algo dessa ordem. See? But you were predestinated to be here. You can't help it. You have a father, he's God. And you were received. Veja, mas você foi predestinado para estar aqui.
Boa noite. Boa noite com Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos levar o salmo. Salmo 100, capítulo 100, versículo 1 a 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e exaltai-vos nele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterno. A sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma-nos pelas suas mãos mais uma vez. Estamos agradecidos por podermos estar reunidos em seu nome. Pedimos a tua ajuda, Pai, porque de nós mesmos não podemos fazer nada e não temos condições. Nós temos total consciência disso, que somos totalmente dependentes de ti. Mas nos alegramos porque há uma promessa que diz que o Senhor nos capacitaria, o Senhor nos usaria e estaria no meio de nós, mesmo quando estivéssemos em pequenas quantidades de pessoas, porque o Senhor disse que o Senhor não está procurando uma grande multidão, mas sabemos que é aquela qualidade dos eleitos escolhidos antes da fundação do mundo. Nos ajude, Pai, nesta noite com a sua presença e com o teu Espírito Santo, é o que nós pedimos. Amém. Podemos assentar-nos. Desde já, nós justificamos o Emílio está de viagem, de sua família, e minha avó também, uma Roselinda, justificando. Então, visitante, irmão Armando e Keila, também irmão do Senhor Jesus. Bom, vamos cantar o hino número 1, Santa Cidade, Nova Jerusalém, do nosso Pai. Palavras verdadeiras que João testificou da cidade santa que Deus me mostrou, o muro e a cidade com 12 fundamentos estava situada em quadrados comprimentos. Santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. O Cordeiro em sua lâmpada, teus servos servirão. A Deus nos ilumina, para sempre reinarão. Ali não haverá maldição nem a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. A santa cidade
palavras do livro e adorarás a Deus. Não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor. Jesus é nossa luz, é nosso governador. Por isso, meus irmãos, olhai e não faças tal, porque a água da vida é clara como cristal. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarde as palavras do livro e adorarás a Deus. Então vamos seguir a mensagem do profeta para entrar nesta cidade com as suas portas abertas. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarde as palavras do livro e adorarás a Deus. Amém? Cantar mais o hino 264. Vê se nós damos conta de cantar. Meu nome está nas mãos de Cristo. 264. Num cenário no alto do Calvário, ali estava Jesus aparecer. Vi o sangue que corria em sua face, fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Na cabeça uma coroa de espinhos, Jesus sofreu com toda humildade, e o sangue que corria em sua face era a lembrança de toda a humanidade. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Jesus estava humilde e amoroso, uma lança ao seu corpo transpassou, e o sangue que banhava o madeiro todos nossos pecados perdoou. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome
276. Esse é um hino bem conhecido. Ó quão cego andei. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado revi sobre minha espada na lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Convidoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Vamos cantar o nosso penúltimo hino. O irmão meu filho tirar as ofertas. Só um pouquinho, ver se eu marquei certo. Vamos cantar o 225. Conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir
pregação e logo um momento de oração. 245. Mais perto de Jesus eu procuro sempre eu chegar. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada te dirá. Em pensamentos, sonhos, tanta glória eu nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar como ele
cantar somente crer na leitura. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, como foi dito já, qualquer um poderia pegar as Escrituras e lê-la. Qualquer homem é capaz de fazer isso. Mas, ó Deus, fazer isso vivificar em nossos corações, encher os corações de alegria, encher o povo do Espírito Santo, só o Senhor pode fazer. Pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor possa, Pai, nos recompensar, ungindo os nossos corações, e aquilo que nós viemos buscar, nós temos que crer que estamos recebendo e sairemos com a vitória. Amém. Perdoa os nossos pecados nesta noite. Em nome de Jesus, nos conceda a sua graça. Amém. Vamos ler São Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 18. São Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 18. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Leu 19 também. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Podemos nos assentar? Senhor, abençoe a leitura de sua palavra. Nós estamos meditando a mensagem 5 identificações da verdadeira igreja do Deus vivo. 5 identificações da verdadeira igreja do Deus vivo. Isso aqui é uma passagem interessante, porque é comum a gente saber o que as pessoas pensam de Deus. É comum. Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem os homens quem eu sou? Quem diz os homens ser o filho do homem? E muitos disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro profeta. Sabiam que era alguém com a unção dos céus, alguém designado por Deus, mas não sabiam quem era ele. Aí Jesus fez a pergunta que é mais interessante: vocês estão me dizendo o que as pessoas estão dizendo de mim? Agora a pergunta que eu faço para vocês é esta: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês me conhecem? Será que o mundo ou nós mesmos conhecemos a Jesus? Porque chegou um dia que Jesus estava falando sobre o Pai, e Felipe questionou Jesus: olha, Jesus, São João, né, capítulo 10, se não me engano, você fala tanto desse Pai, mas mostra-nos o Pai que te basta. Jesus olhou para ele: Felipe, estou há tanto tempo convosco, quem me vê a mim, vê ao Pai. Se você começar a ler mais um versículo, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Andou com Jesus e não sabia quem era Jesus.
Eu e o Pai somos um. Jesus deu várias declarações dizendo assim: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Mas você vai ver que não é uma coisa fácil, porque isso não é aprendido por homem. Mais para frente, depois da ressurreição de Jesus, nós estamos falando de discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio, viram os milagres, as maravilhas, foram chamados por Jesus. Chegou em Pedro, chegou em João e disse: vem me segue, vocês serão pescadores de almas agora. E Jesus olhou para Pedro e disse assim: quando tu te converteres, ele já tinha andado 3 anos e meio com Jesus, e ainda não era convertido. Quando tu te converteres, faltava algo. Nós estamos falando sobre a identificação da igreja do Deus vivo. Faltava algo para ser aceito. Há sempre 2 espíritos: a verdadeira igreja e a falsa igreja. E isso começou desde o Éden. E você vai ver que Caim e Abel, os 2 eram religiosos, porque os 2 foram adorar a Deus e foram fazer um sacrifício para Deus. Porém, o sacrifício de Caim não foi aceito. O de Abel foi. E o interessante é que o sacrifício de Caim talvez seria até mais zeloso do que o de Abel. Era mais bonito do que o de Abel. Caim era um agricultor, trouxe frutas, preparou um belo altar. Mas Abel, por revelação, pegou o cordeiro e matou o cordeiro e ofereceu o cordeiro, mostrando que era aquilo que Deus queria. Aquele cordeiro representava Cristo, que tirou o pecado do mundo. Ele sabia que não foi frutas ali no Éden que causou o pecado, mas foi um ato. E ali Deus queria. Ele disse que no dia que Adão e Eva pecassem, eles morreriam. Deus pegou um inocente, um cordeiro, e matou em lugar de Abel, de Caim, de Adão e Eva. E Abel, por revelação, sabia que era o cordeiro. E Deus aceitou a adoração de Abel e não de Caim, porque era aquilo que Deus queria. Mas aonde que Abel aprendeu aquilo, se não foi revelação? Olha, irmão, revelação é aonde Deus edificou a igreja. E eu te provo pela escritura que nós acabamos de ler. Porque quando Jesus fez a pergunta: vós, quem dizeis que eu sou? Pedro talvez não sabia nem como ele falou aquilo, mas aquilo que estava dentro dele, sem ele pensar muito, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Aí ele diz: eu digo que teu nome é Pedro, e sobre esta pedra. Mas você está falando sobre Pedro? Não, sobre a revelação que eu te dei ali, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a revelação, porque é o que põe a verdadeira igreja de Deus vivo acima do mundo, porque é algo que não é aprendido em seminário, é algo que Deus dá. Vocês são contra estudos? Não. Vocês são contra teologia? Não. Mas desde que esteja alinhado com a palavra de Deus. Porque os apóstolos, a Bíblia diz que eram indoutos, não sabiam ler. A Bíblia diz em Atos, eram indoutos. Mas quando olharam para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O sacerdote era doutor da lei. Quando olhou para Jesus, chamou Jesus de demônio. Para ele, Jesus diz: a vós é dado conhecer o reino dos céus,
Mas a eles não. Um cuspiu na cara de Jesus. O outro chamou Jesus para uma festa para zombar de Jesus. Mas a prostituta viu que ele podia perdoar os pecados. Como que pode uma coisa dessa? Revelação. Isso é dado por Deus como Ele quer dar ao seu escolhido. Em São Lucas, depois de ter andado 3 anos e meio com Jesus, depois da ressurreição, Jesus veio e falou para eles assim, a Bíblia diz que eles não estavam entendendo, compreendendo as coisas, ele diz, e abriu-lhes o entendimento, para que ele pudesse compreender as Escrituras. Jesus falando várias vezes que teria que ser morto, ressuscitado, eles não estavam entendendo isso. Mas as Escrituras precisavam ser cumpridas naquele dia. Aí Jesus vem e fala aqui no versículo 19, diz, e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Foi uma promessa que Deus deu a Pedro. Nós sabemos que Paulo era o apóstolo para o gentio, mas quem abriu a porta no dia de Pentecostes tinha a chave era Pedro. A revelação é tão séria que Deus não permitiu que os apóstolos saíssem pregando logo após a sua ressurreição. Ele disse, ensinando a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes ele deu uma advertência, ele disse, ficai em Jerusalém primeiro. Não vai sair pregando não, até que do alto sejais revestido de poder. Ele disse, porque eu envio sobre vós a promessa do Espírito Santo. Promessa do Pai. Por que Jesus não permitiu ele sair pregando? Porque se ele saísse pregando, eles iam começar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não tinha entendido que Jesus tinha pedido o nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo é nome, mas Jesus deu o nome. Ele disse, eu vim em nome do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Manifestei o seu nome, meu Pai. Ele diz que, a Bíblia diz que toda a família no céu e na terra recebe esse nome. Mas qual é o nome? E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos todos que creem em seu nome. Qual é esse nome? Eles não poderiam sair pregando. Por isso que no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, veio aquela mensagem sobre Pedro. Não foi uma mensagem mais de 15, 20 minutos, não foi um grande sermão assim, que durou horas. Não, foi uns 15 minutos. E ele começou a pregar aquilo, e aquilo compungiu os corações dos homens. E eles falaram, o que devemos fazer para os irmãos? Veio a mensagem do Espírito Santo, arrepender-vos. Primeira mensagem. Depois da descida do Espírito Santo, arrependei-vos. O Evangelho começa com arrependimento. Jesus, quando ele começou a pregar, ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. João Batista, quando começou a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. A primeira mensagem, depois da descida do Espírito Santo, foi essa, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é uma contradição a São Mateus 28:19? Não. Cada escritura é a palavra de Deus e não há contradição. Mas é o cumprimento. Jesus pediu o nome e ali ele estava dando o nome. Começa com o batismo, começa com o arrependimento, batismo e ser cheio do Espírito Santo. E a promessa é dada para vossos filhos, vossos pais e tantos quanto Deus, nosso Deus Senhor, te chamar. Atos 2, capítulo, versículo 31. E isso nunca mudou nas Escrituras. Paulo, quando veio, encontrou uns discípulos de João em Atos capítulo 19. Recebeste vós o Espírito Santo depois que cresce? Nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Em que sois batizados? Paulo perguntou para ele. São batizados no batismo de João? Paulo disse, certamente, João Batista batizou o batismo do arrependimento, dizendo para crer naquele que viria depois dele, que é Jesus
Cristo. E a Bíblia diz que foram todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro batismo nas Escrituras que não seja esse. Começa com isso. Quando é que foi mudado o batismo? Quando a igreja se organizou. Você não vai encontrar o batismo no título de Pai, Filho e Espírito Santo nas Escrituras. Mas você vai começar a encontrar na história 325 anos depois de Cristo. Quando a igreja se organiza, ali nos concílios iniciais de Constantino, ali começou então a batizar. Antes disso, você vai achar livro de história, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os apóstolos queriam fazer tudo em nome do Senhor Jesus? Porque é o mandamento. Deus pediu o nome. E ele disse: eu, Pai, sou um. Ele disse: todo o poder me dá no céu e na terra. Toda a família na terra, o Senhor recebe esse nome. Você recebe o nome do seu Pai, para você ter direito a todas as coisas. A Bíblia diz: vos abençoa com todas as bênçãos celestiais. Você tem um privilégio de ser chamado filho de Deus. Não é que você vai entrar no corpo de Cristo. Meu sobrenome é Santana, mas eu não entrei na família Santana. Eu nasci na família Santana. Por isso que você tem que nascer da água e do Espírito. Mas lembre-se, para nascer, primeiro tem que morrer. Tem que deixar os pecados no altar. Que Deus nos ajude. Agora saiba, a igreja do Deus vivo, Mombrana vem na mensagem de 5 identificações definidas da verdadeira igreja de Deus vivo. A verdadeira igreja de Deus, ela não é organizada por homem. Ela é organizada pelo Espírito Santo. Você vai seguir o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é perfeita. Quando ela diz sim, a gente concorda e diz amém. Quando ela diz não, a gente continua concordando e dizendo amém, mesmo que aquilo vai contra o que nós pensamos. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é perfeita. E perfeição não tem que se arrumar nada. Não é igual a nossa mente que é finita, que hoje eu aprendo uma coisa e amanhã eu estou sempre aprendendo, melhorando, me arrependo daquilo. Não, mas se é algo perfeito, é algo que não tem mais o que melhorar. Foi Deus que falou para fazer isso, vamos seguir. Por mais que pareça absurdo. Pois é, vai para o mar. Mas é absurdo. Eu estou me cercado, vai para o mar. Foi a palavra de Deus. Mas aqui tem vai para o mar. O caminho, na hora que tiver que ser feito, eu vou fazer o caminho. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, agora, tentar organizar, ele diz no parágrafo 38 dessa mensagem, então o torna anticristo, por qualquer coisa que seja contra o ensino de Cristo, é anticristo. Tudo que vai contra a palavra de Deus é anticristo. Tentar organizar aquilo, anticristo. Quando você toma o caminho contrário daquilo que Deus ensinou, então você está tomando um caminho contra a palavra de Deus. Agora a Bíblia diz que nós seríamos ensinados pelo Espírito Santo. Eu fico olhando, o Mombrana fala bastante disso, e ainda observando os sermões dele, vendo como é que Deus trabalhou com Paulo, viu quando Deus trabalhou com Pedro. Pedro indulto, Paulo doutor na lei. Paulo teve encontro com Deus. A Bíblia diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Mas quando ele encontrou com Deus, nada daquilo que ele aprendeu serviu. Ele teve que ir para o deserto, 3 anos e meio, aprender por revelação. E lá em Coríntios, quando ele estava instituindo a ceia, ensinando como nós deveríamos cear, ele vem e fala assim: porque eu recebi do Senhor. Bom, e receber de Deus é tão bom. Porque 15 anos depois que Paulo se encontrou com Pedro, ele não tinha tido muito contato depois daquilo. 15 anos depois eles foram confrontar o que estavam pregando a mesma coisa, batizando igual, porque era o mesmo Espírito. Eles tinham porque o que eu recebi do Senhor. Eu não vim aqui com demonstração de palavras. Não.
eu vim pela revelação, a demonstração do poder de Deus. Tinha recebido de Deus. E Paulo não era entendido. Paulo sabia conversar, Paulo falava várias línguas. Então Paulo seria ideal então para ensinar os doutores? Poderia ser. Mas sabe o que Deus fez? Pegou Paulo e mandou ele ensinar os pobres, os indoutos, aqueles que não têm entendimento. Quando Paulo ensinar aquele que pegou Pedro e pôs ele para ensinar os doutores. Como é que Deus faz essas coisas? Agora, alguém teve alguma perca de qualidade? Disse, não, era o mesmo Espírito, era o mesmo ensinamento. Deus estava agindo nos dois. Como é que Deus faz as coisas? As coisas que Deus coloca em nossa vida não é para nós questionar, mas é para crer. Eu não vou ler muito aqui da mensagem, mas já vamos para a oração. A oração vai ser rápida. A igreja não está identificada sobre a organização humana, mas sobre a revelação de Jesus Cristo. Quando você recebe algo de Deus, fique firme nisso. Por mais absurdo que pareça, fique firme nisso. Moisés recebeu a comissão, vai lá e liberta o meu povo. Quando ele era para ser o próximo faraó, a vontade humana dele de libertar não deu certo. Matou o Egito, saiu corrido. Mas quando ele já tinha 80 anos de idade, ele encontrou com Deus na sarça ardente e disse, vai lá agora, pega essa vara aqui, vai lá e liberta o meu povo. Loucura, né? Vou invadir o Egito. Como? Um homem só, com um cajado, mas com a comissão de Deus. Ele tinha recebido aquilo de Deus. Agora ele foi da maneira certa. Chegou ao ponto, Moisés chegou e falou assim, mas não tem nem falar, Senhor. Gaguejava. E quem era Moisés? Era um dos generais, era para ser o próximo faraó. Apanhou tanto no deserto, não sabia mais nem falar. Falou, agora você está da maneira que eu quero. Porque agora não depende de você, depende de mim. Mas ele estava tão certo de Deus, e quando ele chegou diante do faraó e jogou a vara lá, que virou a serpente, ele achou que talvez seria fácil as coisas. Deus não falou para ele que ali tinha dois falsos profetas, Janes e Jambres, que ia fazer a mesma coisa que ele fez. Foi lá e jogou a vara também. Só que, se fosse nós, talvez ficaríamos desesperados com aquilo. Mas olha, Deus, você mandou jogar a vara, estão fazendo a mesma coisa, tem mais recursos do que eu. Só que a Bíblia diz que Moisés só ficou quieto, esperando, sabe por quê? Moisés estava na vontade de Deus. Ele sabia que foi Deus que mandou ele jogar aquela vara. Foi Deus que o comissionou para aquilo. Então, fique seguro nisso. Então, aquele jogar ele ficou quieto, não se desesperou. Mas de repente, a vara de Moisés começou a fazer um movimento diferente. Engoliu aquelas duas varas. Você nunca mais ouviu falar da vara de Janes e Jambres. Mas a vara de Moisés estava lá no mar vermelho, dizendo, Deus falou assim, por que clama? Liga para o povo marchar. E tu, Moisés, pega essa tua vara, encosta no mar e manda o povo avançar. Estava ali. Aquilo que Deus coloca permanece. Deus sabe como fazer as coisas. Fique firme na palavra de Deus, que nós não vamos ter nenhuma surpresa. Porque assim, nós somos pegos de surpresa, mas o nosso Deus não é. Nosso Deus é o mesmo Deus que estava na sarça ardente, quando a Bíblia diz Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Ele está dizendo, eu estou farei as mesmas coisas, diz, as obras que eu faço, vós também as fareis. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aquele mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, Moisés perguntou, quem é tu? Qual é o seu nome? Ele disse, eu sou. Esse mesmo Deus se encarnou. A Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não era outro Deus, não era a primeira, a segunda, a terceira pessoa, não era Deus. E o verbo no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quando Jesus falando de Abraão, aquelas pessoas olharam para ele e criticaram, você não tem nem 50 anos, e está falando que conheceu Abraão. Jesus olhou para ele, antes que Abraão fosse, eu sou. Estava dizendo que o mesmo Deus que estava na sarça ardente estava ali.
ali na sarça ardente. Paulo olhou, caiu assim. Não era o corpo físico de Jesus. Mas quando Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz falou: eu sou Jesus. Estava com Abraão, estava com Moisés e está conosco agora. Oh, que Deus possa nos ajudar. Aquilo que o nosso profeta vem e fala sempre: se você veio para receber uma bênção, você sairá com a tua bênção, porque Deus tem bênção para dar. Mas se você veio para criticar, o diabo vai se encarregar de achar algo para criticar. Fique tranquilo com isso. Mas a melhor coisa que tem é quando você precisa de algo e vir a um lugar onde tem aquilo que você precisa. Ninguém dá o que não tem. Você não dá o que não é seu. Mas quando você vem diante de Deus, Deus tem todas as coisas que você precisa. Ele, se é de cura, se é de libertação, Ele tem isso. Ele está preocupado em te salvar. Ele está preocupado em suprir as tuas necessidades. Ele está preocupado em te ajudar. Ele está preocupado em perdoar os seus pecados. Que coisa mais sobrenatural do que isso? Eu sempre digo, as pessoas querem ver milagres, isso é bom, é promessa de Deus, tem direito, mas são consequências do verdadeiro Evangelho. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e estes sinais seguirão aos que creem. Creem no quê? No verdadeiro Evangelho, salvar. As pessoas procuram sinais e esquecem da comissão. A comissão é pregar o verdadeiro Evangelho que salva. Jesus olhou para aquele homem que desceu do teto e disse: os seus muitos pecados estão perdoados. Se quer coisa mais sobrenatural do que isso, o Espírito Santo diz: os teus pecados estão perdoados. O povo começou a criticar, mas ele sabe que quando você é curado, amanhã, nessa terra, enquanto ele vir, você vai morrer. Mas quando você é salvo, aceita a sua salvação. Você já foi salvo antes da fundação do mundo. Quando você aceita, toma posse daquilo, isso nunca mais sai de você. Isso é eterno. Então Deus diz: os seus muitos pecados estão perdoados. Tiago diz: a oração da fé salvará o doente. E depois ele será curado. Vamos inclinar as nossas cabeças. Aqueles que querem se ajoelhar seu joelho, vamos ter 5 minutos de oração. Hoje é culto de oração. Eu vou pedir para o irmão Milton vir aqui orar um pouco no microfone, depois eu encerro a oração. Aqueles que querem, que podem se ajoelhar seu joelho, você não pode fechar os seus olhos e orar. Aquilo que você precisa, Deus tem para te dar. Senhor Jesus, Deus é Autor da vida eterna, mais uma vez, Senhor Jesus, estamos gratos ao Senhor pela leitura de Sua palavra. Por sabermos que o Senhor tem dito aos seus discípulos, após a ressurreição, dizendo que no mundo teriam aflições, mas que o Senhor venceu o mundo. E se o Senhor venceu, logo nós também venceremos, porque o Senhor não muda o seu parecer. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós sabemos que o Senhor cumpre a sua palavra, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nesta noite, nós pedimos a sua bênção, ó Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, nós repreendemos todo espírito contrário à sua palavra, todos os espíritos de contenda, de inveja, de perseguição e de miséria, afastam-te em nome do Senhor Jesus Cristo.
Nesta noite, ó Pai bendito, apresentamos diante do Senhor também aquelas pessoas que se encontram internadas em hospitais, pessoas idosas em asilos, crianças em orfanatos, meu Pai. O Senhor sabe com certeza como fazer as coisas, porquanto nós pedimos em seu bendito e glorioso nome, porque nós encontramos nas Escrituras dizendo as seguintes palavras: tudo, pois quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis e tê-lo-eis. Nós temos crido em sua palavra e nós temos certeza absoluta de que esta noite o Senhor está aqui conosco neste momento para solucionar os nossos problemas, para curar nossas enfermidades, porque o Senhor é o Deus que nos sara, e todo o poder foi lhe dado, ó Pai, nos céus e na terra. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, neste precioso e glorioso momento, porque a sua glória, ó Pai, enche os céus e a terra. Apresentamos também, Senhor Jesus, aqueles nossos ouvintes que nos ouvirão através da internet também, nossos amigos e irmãos visitantes que têm nos visitado, que têm chegado aqui esta noite. O Senhor sabe do que eles precisam. Apresentamos a todos em sua presença gloriosa, todas as famílias da face da terra, que sejam abençoadas no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o único Deus e a vida eterna. Graças a Deus pelas vitórias, por sua bendita e gloriosa palavra que ouvimos nesta noite. Graças te damos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos gratos, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedimos que o Senhor sela a bênção em nossos corações. Aquilo que nós não demos conta de falar, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa revelar a cada coração, ó Pai. Que nós possamos sair daqui consciente que o Senhor tem falado conosco nesse dia. E feliz é aquele, Pai, que dá atenção à Tua mensagem, a mensagem do dia. Pai, o mundo está sabendo o que Deus fez através das eras. O mundo sabe o que Deus fará no futuro, mas ninguém está interessado ou não está captando aquilo que Tu está fazendo nesta hora. As pessoas sabiam que haveria um Messias, mas elas não viram o Messias. Quando o Messias estava na terra, talvez nem um terço da Israel o conheceu. Oh Pai, mas felizes são aqueles que podem reconhecer e ver o seu dia. O Senhor diz: olha, Abraão viu, Moisés viu o meu dia e se alegraram. Oh, que o povo de Deus possa ver o dia do Senhor. O que Deus Tu está fazendo nesta era, através do Seu profeta, através da Sua mensagem. O Senhor, que o mundo possa ver, as pessoas eleitas possam ver. Nós estamos agradecidos por aquilo que Tu tem nos dado, Pai. Agora que nós possamos voltar para o nosso lar, e como aqueles discípulos no caminho de Emaús, dizer: não ardiam os nossos corações quando Ele falava conosco, porque Tu prometeste que aonde tivesse 2 ou 3 reunidos em Seu nome, o Senhor estaria ali. Então seria muita falta de fé se nós não crêssemos que Tu está aqui. Estamos precisando crer que o Senhor é o mesmo ontem, crer na Tua palavra, crer que o Senhor está operando em nossa vida até nas horas que as coisas não estão dando certo.
que o Senhor entre em nossas casas, em nossas famílias e muda o nosso modo de pensar, muda o nosso modo de agir. O homem não dá conta de mudar, mas o Espírito Santo pode fazer um Saulo cair do cavalo e levantar-se um Paulo. O Espírito Santo pode pegar um pescador arrogante e transformar num grande apóstolo. E depois da descida do Espírito Santo, o Pedro bravo não existia mais. Até a forma dele falar mudou. Falava firme. Oh Deus, faça em nós a mudança. A mudança que nós queremos nos outros possa começar em nós primeiro. Em nome de Jesus Cristo, toma-nos pelas tuas mãos nesta hora. Perdoa os nossos pecados. Nós somos agradecidos pela porção que o Senhor tem nos dado. E nós pedimos as tuas bênçãos sobre o teu povo. Amém e amém. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida que é Jesus. Vamos por de pé. Se o Senhor nos permitir, domingo estaremos aqui às 19 horas. Nós veremos como vai ser nossa agenda, provavelmente sábado agora. Não sei se nós estaremos em Canoinhas ou ali na Martins. E confirmar aqui de novo. Alugamos um salãozinho em Canoinhas, mas estamos esperando as reformas acabaram de comprar a tinta lá, nós temos que ver como nós vamos pintar. Senhor Deus, leva-nos em segurança para nossos lares. Cada um possa ser cheio do teu Espírito Santo. Nós pedimos a tua graça. Amém. Abençoe o meu e até domingo, se Deus nos permite.